Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce. Nós estamos aqui com mais um dos nossos episódios do podcast no Congresso 2024 do Instituto Farol. E eu estou aqui com o Fernando e com a Josiane. E queria explicar para o pessoal um pouquinho, porque muito interessante, vocês estão aqui com um texto que o Fernando escreveu para a gente. O Fernando, né, tem autismo nível 3 de suporte, mas tem várias coisas muito interessantes que nos dão um pouco de insight, né, e de percepção em relação à diversidade do autismo. Porque eu também, tendo 2 filhos com autismo, eu vejo, são 2 pessoas completamente diferentes. E às vezes a gente foca tanto nas dificuldades que a gente esquece de olhar as capacidades, as habilidades, as competências também. Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência com o Fernando. Bom, então, o Murilo ele é um garoto que está com 17 anos Vocês já. usam o segundo nome, vocês usam Murilo. Ah, Fernando A gente Murilo. usa, Pronto, a gente Murilo. usa o segundo nome. Já comecei falando errado, tá? Mas tá bom. Mas, na verdade, o Murilo, nos textos, ele usa só o nome Fernando. Ah, É como se, quando ele fizesse os textos, ele tivesse uma outra personalidade uhum, que é a dos textos. Então, esse jovem aqui que está ao meu lado, ele é praticamente não falante, ele tem uma apraxia sim. severa de fala. Uhum, E durante a pandemia, quando eu achava que ele estava com 12 para 13 anos, eu achava que ele tinha uma deficiência intelectual, eu achava que nada era possível. E se me perguntavam na época o que o Murilo tinha de bom, eu falava assim: ele pedala. Ele sempre gostou muito de bicicleta. E durante a pandemia, ele tem uma frase que é muito importante, que eu acho que a gente pode começar por aí. Quando todo mundo ficou preso, eu me libertei. O que significa essa frase? Eu tateando o que eu podia extrair do meu filho, tentando uma alfabetização dele, porque eu achava que ele não sabia ler, mas ele sabia. Eu comecei a tentar fazer com que ele fosse alfabetizado. Peguei uma cartilha antiga, comecei a fazer com que ele tentasse, ele já usava alguns fonemas, fazer a leitura. Nesse processo eu descobri que ele sabia ler, e eu comecei a descobrir que ele sabia muito mais do que eu imaginava. Encurtando a história, eu conversei com a escola, naquele modo de aula online, porque eu achava que ele não poderia acompanhar, porque ele não teria o entendimento daquilo. E tateando, fui descobrindo que ele sabia muito mais do que eu imaginava. Eu falei assim, agora ele vai acompanhar as aulas online. E aí que veio o pulo do gato. Veio uma atividade de português que era um relato pessoal, uhum, que ele tinha que fazer um texto. uhum. Eu sabia que ele conseguia me apontar respostas certas, Ah, através do apontamento, sim, sim, mas ele não escrevia. sim. E como que ele ia fazer uma redação de um relato pessoal? Aí eu, mãe capacitista que sou, Aham, eu falei assim, Murilo, vem aqui e me fale algumas palavras para a gente montar um relato sobre você. Conversei com ele tudo, ele me deu um texto pronto. ah, Ele começou a falar da primeira palavra até a última, um texto que a gente levou cerca de 2 horas para fazer, sei lá, mais, foi um tempo danado, porque eu não consegui entender muito bem a fala dele, mas saiu um texto pronto, onde ele dizia, já no primeiro texto, eu tenho orgulho de quem eu sou, uhum, numa época que eu ainda não conseguia dizer que eu tinha orgulho da situação. uhum, uhum, uhum. E, e aí, o tempo foi passando, eu tive que mais ou menos começar a entender essa linguagem dele para os textos fluírem. Semana seguinte veio um outro texto da escola que era para fazer uma fábula. Uhum, E aí vem aquela história, mas autista não tem imaginação. sim. Como que ele vai fazer uma fábula? Mais uma vez eu falei assim, Murilo, vem aqui, vamos ver se a gente consegue fazer igual aquela maneira. Ele me fez uma fábula que está até nesse primeiro livro aqui dele, Uau. que é O Menino que Voava. Ah, O menino que voava, adivinha quem que era? ele. Ele mesmo. Uhum, E essa fábula foi tão impactante que o menino que voava era um menino que voava em seus pensamentos, num corpo preso. uhum, uhum. Você tem noção? E, e aí foi indo. E aí veio o aniversário da minha filha, de 15 anos, eu pedi para ele fazer uma mensagem, veio aquele start. É aí o caminho de eu me comunicar com meu filho. E ele fez um texto para ela, Uhum, e daí não parou mais. Mas ele não escreve, ele dita. sim. Da primeira palavra até a última, sem voltar uma linha.
Ele pode parar, pode sair, pode passear e Ele continua voltar, de onde ele parou. continua de onde parou. E não vê onde ele começou, onde ele estava ditando. Uhum. De memória. É como se tivesse tudo ali Registrado. Parei aqui. registrado. Pronto. Uhum. Você dá qualquer tema para ele, ele Sim. vai. E aí, como que surgiu a ideia dos livros, né? Ele está com 4 livros publicados, tem 2 livros que estão prontos, mas não estão Publicados ainda. publicados ainda. Tem 2 que ele está fazendo. Uhum. Ele saiu de textos assim bem simples. Hoje ele está falando de física quântica relacionada a Deus. Oh, meu Deus. Eu preciso ler umas 4 vezes para Para conseguir entender. para entender o tamanho que tá. Então, esse primeiro livro aqui, Você pode ser o que quiser. isso. Ele fala muito sobre a sua fé. E aí vem outra questão. Eu achava que como que ele entendia Deus? Ele entende Deus muito melhor do que eu, do que Ah. muita gente por aí. É algo assim, são textos simples, porém muito profundos. Uhum. E aí não parou mais. E esse livro aqui, ele surgiu assim, num dia, ele começou daí a escrever e toda hora ele ficava andando para lá e para cá. E eu falei assim, o que que você quer, Murilo? Texto. E aí a gente sentava e ia fazendo. A gente demorava Imagina muito. quanta vontade que ele não tava de se expressar de tanto tempo. Exatamente. Porque se imagine tudo isso preso aqui. É. Quando ele começou a soltar isso, o comportamento dele mudou. Tudo mudou. Uhum. É um Murilo antes e um Murilo depois. Sim. Porque ele era muito agitado, ele nível 3 de suporte, ele não conseguia ir em algum lugar sem a gente ficar pensando o que que ele está fazendo, onde que ele está, extremamente agitado. Isso aqui trouxe paz. E quando ele vai fazer um texto, tem horas que ele tá, ele é como se ele sentisse o texto. Tem textos que ele tá, são textos mais engraçados, Uhum. mais suaves, ele tá com essa energia. Tá com esse ar. Textos mais profundos, mais pesados, ele tem rompantes. Às vezes ele sai, se joga, volta e continua. Mas isso vai liberando ele. E aí ele falou assim, quando ele estava numa certa altura do campeonato com esses livros, com esses textos aqui, ele falou assim, você faz um livro para mim? Eu assim, Murilo, a tua mãe não tem tempo nem de ir do banheiro, você quer fazer um livro? Olha a minha ideia. É. E aí eu falei assim, como assim, Murilo? E não dei bola. E aí, depois de um tempo, quando eu olhei no computador, eu estava com o livro pronto, Meu Deus. que era esse livro aqui. E ele sabia toda a sequência certinho. E aí eu pensei assim, acabou aqui. Não, ele continua produzindo textos. Veio a página no Instagram, onde ele publica quase que todos os dias. Veio o segundo livro. Que é igual eu falei, né? Igual a Carol, que é uma outra, Exatamente. né, menina com autismo que eu acompanho, que ela escreve e ela mantém a página. Exatamente. Só que a página dele, ele só escreve e eu que faço o trabalho. Ele não gosta de celular, ele não gosta de computador, ele não gosta de tela. Imagine uma pessoa de 17 anos que não gosta de tela. É, só ele, né? Só o Murilo. E aí veio o segundo livro. Tudo pode se transformar quando você tem coragem, força, determinação e vontade até o final da sua jornada. E essa foto dele andando de bicicleta. Exatamente. Porque ele Você também falou é que às ciclista. vezes ele anda 30, 40 quilômetros se Já deixar. chegou a andar 60 Meu quilômetros. Deus, se eu andar 60 quilômetros, eu vou andar uma vez só. Eu vou andar e vou ficar. Você sabe que essa experiência que você está falando do Murilo me lembra muito uma experiência. Eu tenho viajado com uma certa frequência para Madagascar, na África, mas não a passeio. Tenho viajado a missão humanitária. Não é trabalho também. Posso te falar uma coisa? Hum. Murilo, o que que você quer fazer da sua vida? Você quer falar? Ser o quê? Médico, Não, missionário. missionário. Ele quer ser missionário, mas não um Missionário. missionário que leva ajuda física, Sim. mas um missionário da palavra. Missionário. Por isso que eu quis falar. E a experiência que eu quero trazer, inclusive, foi a seguinte: eu tive 2 vezes na África esse ano. E tem muitos casos de malária, que em 1% desses casos de malária, existe um choque que acontece. E que alguns vão ficar surdos, outros vão ficar cegos, outros vão ter tipo uma paralisia cerebral. Eu atendi muitos pacientes com esse perfil. Porque lá a gente não consegue atender só autismo, a gente vai fazer uma coisa muito mais ampla, porque não tem ninguém. E uma das meninas que eu vi, com o mesmo quadro,
eu percebi que ela tinha um olhar muito mais vivo. Eu andava, os outros estavam parecendo pouco conectados com o que estava acontecendo. E ela, à medida que eu andava, ela acompanhava tudo com o olho. Ela não mexia quase nada do corpo, ela estava dura, estática, língua para fora, a língua tremendo, os olhos esbugalhados, e ela não sentava já há 2 meses. 2 meses que ela não sentava. E aí, eu percebi que ela estava me olhando muito. Eu falei, gente, ela entende o que está acontecendo? Ela tá. A família, ela não está entendendo mais nada desde que aconteceu a situação da malária. Aí eu peguei e comecei a testar. Mostra para mim o chapéu. Aí eu peguei uma outra coisa e um chapéu. Eu achei que ela, eu falei, olha para mim o chapéu, mostra com o olhar. E ela não só olhou o chapéu, ela fez um esforço assim, ó, Trem- e levantou o braço tremendo assim, ó, e apontou com a mão aberta pro chapéu. Depois eu testei banco de qual cor, ponto que está em cima, ponto que está embaixo. Comecei a fazer perguntas sobre ela. Ela respondia tudo, E ninguém sabia tudo, e disso. ninguém sabia que ela estava consciente de tudo que estava acontecendo no entorno dela, e ela não tinha um mecanismo de comunicação. E é isso que o Murilo fala. Quantas vezes ele escutou falarem dele e ele não conseguia, Discordando e sem poder falar, tá sem poder errado. falar nada, sem conseguir falar. Porque ele se coloca, muitas vezes, na escola, ele frequenta a escola, que ele é o aluno árvore. Uhum, O aluno árvore, que absorve tudo. uhum. E aí o que ele libera são os textos. Hum, muito interessante. Então, e esse terceiro? E esse aqui ele tem. Ele A vida pede o tempo é um livro mais filosófico, em diria. vontade de pertencimento. Ele fala muito sobre essa questão do amor, do A vida pede tempo. vontade de É transformar. a vida pede vontade em transformar o tempo em pertencimento. A Os vida pede títulos vontade dele de são transformar todos assim. em pertencimento. Muito filosófico mesmo. Que Sim. interessante. A vida é muito falhada. Textos Ele se curtos, coloca assim, muito ele interessante. coloca que ele é um falhado. Fernando Falhado. Nós nunca chamamos ele de falhado, Uhum. mas ele tem E é um algumas neologismo, inclusive. Ele cria o Sim, termo, porque ele coloca assim, ele é um autista nível 3 de suporte. mas que não condiz E com aí ele muitas fala das assim, eu sou características. autista autistão. Aham. Aí ele fala assim, o autista nível 1 é o camuflado. O É. autista nível 2 é o autista médio. E ele é autistão. Ele é um autistão. Que ele Sim. não. E aí tem só esse pequenininho aqui que é um livro de pensamentos. Verdades que podem transformar sua verdade. Que legal. Esse você abre, Aham. até se você Se fosse quiser. 1 minuto de sabedoria. Exatamente, essa é a ideia. Que legal. Maravilha. Nossa, um grande prazer. O pessoal tá me apertando que eu já tenho que ir para o Obrigada. próximo encontro, porque eu vou participar da mesa agora lá. Mas eu Tranquilo. queria muito agradecer a presença de vocês, viu, Murilo? Obrigado, muito prazer, Você quer muito falar legal te ver. Quer agradecer, Murilo? Ó, ele fala, é mais a Obrigada. leitura labial, mas É, ele é. falou obrigado. Aí agora entra o técnico. Ele chupa canudinho? Chupa, Sopra bolinha de sabão? só. Tá. Ele Então fez ele já muito tem tempo, controle de fluxo aéreo. tem, só que Porque o movimento está muito bom, mas ainda não tem tanto controle do ele ar. tem disartria, que é essa Aham, força aham, para a falar força. também. Ele tem todos os Já testaram movimentos. RTA para ajudar? Ou não? Não. É uma terapia de fisioterapia RTA. Me falaram até de fisioterapia. Temos que conversar. Vocês estão em Joinville? Não, Não, Curitiba. Curitiba. Tá. Vamos conversar. Muito Prazer. obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Um grande prazer mesmo, de verdade. Parabéns. Nós vamos pegar aqui um texto que o Murilo escreveu especificamente para a gente e vamos publicar na nossa página também, tá bom? Para que vocês conheçam um pouco melhor ele e a página deles também, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Até mais.